Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem. Não existem mais pecados. Não somos pecadores. Fomos enganados. Mais uma vez eu vou tocar nessa tecla sobre pecado, porque nossos amados irmãos evangélicos são muito enganados com relação a esse e outros temas. Eu passei 14 anos no sistema religioso evangélico, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. E estou propagando essa graça maravilhosa há pouco mais de 6 anos. Essa graça revelada ao apóstolo Paulo no terceiro céu, no paraíso. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Eu costumo dizer que, com a morte de Paulo, esse evangelho da graça ficou oculto novamente, prevalecendo a igreja primitiva e a igreja romana. Por isso que quando o homem, esse homem que tem um rótulo de pastor, é sério, ético, idôneo, eu conheço alguns, eles levam os eleitos de Deus para antes da cruz. Os evangélicos não compreendem porque não são ensinados o antes e o depois da cruz. O Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado são verdadeiras sinagogas. Claro também que a maioria desses homens são verdadeiros enganadores. A gente vai entender nessa mensagem o que de fato realmente significou pecado. E você vai entender que realmente não existem mais pecados. Não somos pecadores, fomos enganados. Vamos lá? Olha só, antes que você entenda o que significa pecado, hoje, nos dias de hoje, é importante que você compreenda isso aqui. Porque se você, meu querido, minha querida, você que é evangélico, evangélica, continuar acreditando que mundo na Bíblia é mundo planeta, que terra na Bíblia é terra planeta, você vai continuar sendo enganado pelo sistema religioso. Mundo na Bíblia é mundo de Israel, foi o mundo de Israel. Terra na Bíblia foi a terra de Israel, que era um mundo habitável na época e para onde veio Jesus de Nazaré. Ele disse lá em Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas. Jesus de Nazaré não veio para mim nem para você. Apenas, somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Só que o sistema religioso faz nossos amados irmãos evangélicos entenderem que mundo é mundo planeta. Aí diz que João 3,16 é um texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo. Ora, se Mateus 15, 24 diz que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, que mundo é esse de João 3,16? Mundo de Israel. Ele diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo pacto, que é derramado em favor de muitos. Mas o sistema religioso diz que foi todos. Muitos que muitos. As ovelhas perdidas de Israel. Você precisa compreender que a Bíblia hoje, esse livro aqui, é um livro histórico. Não é mais profético. Então, enquanto os evangélicos acreditarem que mundo é planeta, que terra é planeta e que esse livro aqui é profético, vão continuar sendo enganados. Esse livro aqui é histórico. Tudo já aconteceu e tudo foi para Israel. Agora é através desse livro que nós conhecemos o nosso Deus, a manifestação de Deus para com o seu povo de Israel. Se esse livro não existisse, espiritualmente não ia mudar absolutamente nada. Você precisa entender, meu querido, minha querida evangélico, evangélica, olha o que significou pecado na Bíblia. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Existem leis de Moisés, as 613 leis da Torá,
Eram 365 leis negativas e 248 positivas. Era um fardo muito pesado para os judeus. Por isso que Jesus veio para aniquilar essa lei, que era o pecado da época. Olha aqui, ó. Todo aquele judeu que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Não existe mais leis. Romanos 10:4. O fim da lei, o fim do pecado foi Cristo, foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, enquanto os evangélicos continuarem acreditando que pecado é matar, roubar, adulterar, avançar sinal vermelho, adulterar, tudo isso, ele vai continuar acreditando que é pecador. Mas pecado era transgressão de leis. Só que os evangélicos confundem pecado, que era a transgressão das leis, com a carne errar o alvo, humanamente falando. Se você misturar essas coisas, você vai continuar acreditando que é pecador e você vai estar na mão desses lobos do sistema religioso. Você precisa separar as coisas. Terra na Bíblia, terra de Israel. Mundo na Bíblia, mundo de Israel. Pecado na Bíblia era transgressão de leis. Você vê que João, o judeu, está dizendo aqui, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Todo aquele quem? Aquele judeu da época. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Não existe mais lei. O sangue de Jesus aniquilou na cruz. A gente vai entender essa palavra e se você não compreender, lamento, meu querido, tá certo? 1 João 3,4. Antes, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu estou dizendo em algumas mensagens, que as mensagens evangélicas são fake news. Gente, todas as pregações evangélicas são fraudes. É uma verdadeira enganação. Você precisa entender isso. Se você entender o Evangelho da Graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Pecado, a gente vai abordar hoje esse tema. Diabo nunca foi um ser espiritual. Sempre foi um adjetivo ou uma figura de linguagem. Eu não vou abordar esse tema nessa mensagem, mas se você acessar a playlist, eu tenho várias mensagens falando sobre pecado, sobre diabo. Nunca foi um ser espiritual. Transformaram esse nome, esse adjetivo, num ser espiritual e tornaram ele onipresente. Todas as igrejas pentecostais e neopentecostais, todos os domingos, 7 horas da noite, estão dizendo: sai dele, Satanás. É o cara. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes, muitas vezes, muito corrupto. Inferno sempre significou sepultura. Eu tinha uma frase quando eu fazia parte do sistema religioso que muitos pastores falam: meu irmão, Jesus em Mateus falou muito mais do inferno do que do céu, tamanha é a gravidade do inferno. Você acha, meu querido, minha querida, você que é evangélico, evangélica, você acha que o seu pastor não sabe que o inferno falado por Jesus era o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém? Ele sabe disso. Sabe quando é que ele vai te dizer isso? Dia 31 de fevereiro, ou seja, nunca. O sistema religioso tem interesse que você acredite naquilo que o sistema religioso prega. Quando você acredita que inferno é um lugar de sofrimento, você não sai dessa chamada igreja. Isso é uma estratégia de marketing, mas o seu pastor sabe disso, Malafaia sabe disso, Valdemiro Santiago sabe disso, Edir Macedo sabe disso, Paulo Júnior sabe disso, Hernani Dias Lopes sabe disso, Nicodemos sabe disso. Todos eles sabem que o inferno falado por Jesus foi o Geena, um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém, onde jogava-se pessoas e animais mortos, jogava-se enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam.
Hoje esse Geena, esse crematório, esse lixão é um ponto turístico de Israel. É a parte mais baixa, o vale. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno. O sistema religioso nunca vai dizer isso para você. Então o inferno falado por Jesus era um crematório, um lixão. Inferno na Bíblia sempre significou sepultura, lugar dos mortos. O seu pastor sabe disso, mas ele nunca vai dizer isso a você. Últimos dias foram os últimos dias de Israel, se referindo à grande tribulação que foi no ano 70, a invasão do general Tito, o Império Romano, invadindo Jerusalém. Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês veem Jerusalém cercada por exércitos, isso aconteceu no ano 70, tudo foi para Israel, tudo foi para aquela época. Salvação na Bíblia, últimos dias de Israel. Qualquer coisa de ruim que acontece, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias, isso é uma macumba evangélica, é um feitiço, foram os últimos dias de Israel. Eu tenho várias mensagens que eu falo sobre isso. Salvação na Bíblia nunca foi salvação do espírito, sempre foi salvação da mente. Quem crer será salvo. Crer com R no final, que significa entendimento, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado, o evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus, na época, que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Por isso que os milagres que Jesus ordenou, deu ordem, poderes aos seus discípulos, não existem mais. É outra fraude, é outra fake news do sistema religioso evangélico. Em meu nome, meus discípulos, vocês curarão enfermos, ressuscitarão os mortos e expulsarão os demônios. Não existe mais isso. A ordem foi de Jesus para os seus discípulos. Não existe mais Jesus de Nazaré e nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Era importante que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias. Nossa, ele curou a minha filha em nome de Jesus de Nazaré. Realmente, o Nazareno é o Messias. Aquilo os profetas profetizaram. Quem creu foi salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não creu foi condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo espírito é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue no ventre da minha mãe, no ventre da sua mãe. No meu caso, uma carne do sexo masculino recebeu o nome de Júlio Chaves. Júlio Chaves vai para a sepultura, vai para o inferno. Agora, o espírito que está em mim e em você, ele tem milhões de anos. Ele veio, participou de carne e sangue, assim como ele, está lá em Hebreus 2,14, e quando a carne tomba, o espírito volta para Deus. Retorna, já esteve lá, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7 e Filipenses 3:21. Hoje, quando você entende o Evangelho da Graça, você tem a sua mente também salva. Salva de que hoje? Do sistema religioso. Então você vai reinar em vida para a glória de Deus. Afastados e desviados. Realmente nós estamos afastados e desviados desse sistema religioso. Como é que nós vamos nos afastar de um Deus que está dentro de mim e dentro de você? Ainda que queiramos, é impossível. Se você disser, Senhor, eu não te quero, Senhor, eu te odeio, eu sou ateu, eu não sou mais teu filho, ainda que você diga isso, ainda que você queira isso, é impossível. Você não tem essa opção, porque ele não pertence a você, é você que é propriedade exclusiva dele. Ainda que uma mãe abandone o próprio filho que a amamenta, eu não te abandonarei. Como é que você vai sair e deixar seu estômago? Você vai? Não.
Como é que você vai se afastar de um Deus que está aqui dentro? Agora, pelo fato de você, eu, não estarmos frequentando mais esse galpão com o nome de igreja, nunca foi igreja, nós somos taxados de afastados e desviados. De fato, estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso. Dízimo é uma aberração. Dízimo sempre foi alimento para os levitas, sempre foi comida. Dízimo nos dias de hoje é uma aberração. Eu tenho várias mensagens com relação a dízimo. Volta de Jesus. Pense numa fonte de renda. Eu estou fazendo aqui uma explanação antes de entrar na primeira mensagem sobre pecado. É uma farsa, é uma fraude. É uma verdadeira fake news essa frase. Meu irmão, Jesus está voltando. Faz 2000 anos que eles dizem isso. O que falta acontecer para Jesus voltar? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Jesus não veio. A peste negra, a pandemia, Jesus não veio. Guerras, furacões, rumores de guerra e Jesus não veio. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a volta de Jesus foi o juízo também sobre Israel no ano 70. Todo olho viu. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo sobre Israel no ano 70. Ele vindo com as nuvens, trazendo juízo. Nuvem significa juízo. Então a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Mesmo porque, nessa época, depois de Atos 2, Pentecostes, o Espírito Santo já habitava em toda a carne, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2, 28, 29 e 30, que disse que o Espírito ia habitar em toda a carne. Isso aconteceu em Pentecostes, que era uma festa, uma vez por ano dos judeus. 50 dias depois da Santa Ceia, tinha o dia de Pentecostes. Esse pentecostalismo aí é uma verdadeira heresia, uma verdadeira fonte de renda, uma enganação, uma fraude, uma fake news. Então, em Atos 2, Pentecostes, o Espírito Santo fez morada. Ele entrou, porque antes ele entrava e saía, ele visitava. Mas o profeta Joel profetizou que ele iria habitar em toda a carne. E isso aconteceu em Atos 2, na festa de Pentecostes. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em mim e em você, como é que Jesus vai voltar? Ele seria a segunda pessoa da Trindade? Viu aí? Eu lancei esse desafio para evangélicos, pastores e teólogos. Ninguém me refutou na palavra. A refutação era: seu herege, Jesus está voltando. É fácil acreditar nessa pregação, porque é a única maneira que os evangélicos têm de não passarem pela morte, mas vão passar pela morte. A carne vai tombar. Agora, quando a carne tombar, o Espírito volta com um novo corpo glorioso igual dele. Então, a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Batalha espiritual, outra fraude, outra fake news. Vou dizer aqui, nunca existiu batalha espiritual na Bíblia e hoje não existe nenhuma batalha espiritual. Problema que quando Paulo fala em Efésios 6, do 10 ao 16, dá a entender que existe uma batalha espiritual. Quando eu ouvia isso do pastor, eu imaginava um demônio passando para lá, um demônio passando para cá. Quando o ambiente estava escuro, até vultos eu via, porque a gente acreditava que de fato existia e que existe uma batalha espiritual. Deus com os seus anjos, Satanás e os demônios. Paulo, quando fala em Efésios 6, do 10 ao 16, ele está falando 100% de uma luta física, local, da época. Principados e potestades eram pessoas influentes, poderosas, era o sistema religioso, eram os judaizantes, era o Império Romano. Tudo isso era principados e potestades na época. Isaías disse que sobre o ombro de Jesus nasceria um principado. Oi, um demônio é? Não, um reinado, rei dos reis, senhor dos senhores. Nunca existiu batalha espiritual e não existe batalha espiritual. Isso é fraude, isso é farsa, isso é fake news para tirar dinheiro
dos nossos amados irmãos evangélicos. Línguas estranhas é uma das maiores fraudes do sistema religioso. Uma das maiores fraudes. Jesus deu poderes aos seus discípulos. Repito, Jesus de Nazaré não existe mais, ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e nós não somos discípulos de Jesus, eram 12. Então esses poderes que Jesus deu aos seus discípulos, em meu nome ressuscitarão os mortos, curarão enfermos, falarão novas línguas. Não tem nada de terra decanta limpa na chulipa, gente. Isso é enganação, é uma fraude. E esse pastor, que tem um rótulo de pastor aí, ele sabe que está enganando. Quando nós estávamos no sistema religioso, nós acreditávamos em inferno, em diabo, perder a salvação, últimos dias. Essas heresias todas aqui a gente acreditava. Só que a gente era vítima do sistema. A gente não tinha intenção de enganar ninguém. Pelo menos eu nunca tive a intenção de enganar ninguém. Com relação a línguas estranhas, pode ficar certo, se o seu pastor, entre aspas, fala língua estranha, pode ter certeza disso. Ele sabe que está te enganando. Não vem com essa história de língua de anjos, não, porque os anjos na Bíblia, quando se manifestavam para falar com alguém, falavam o idioma das pessoas. Não tem nada de terra decanta, lipa na chulipa. Terra decanta, lipa na chulipa, nem Deus compreende isso. A finalidade das línguas estranhas para os discípulos foi para que pregassem o evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias. Gálatas 2,7, Paulo disse em Gálatas 2,7: a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Por isso que Pedro pregou em Pentecoste, 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação do ano 70. Eles creram. Pedro, nós cremos que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. E esses milagres de curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, bem como falar em línguas estranhas, foi para os discípulos, para os judeus, para que todos acreditassem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Se você lê em Atos 2, Pentecostes, a partir do 8, 9 e 10, você vê ali os países circunvizinhos de Israel. Então, tinha que ter o dom de línguas estranhas, línguas estrangeiras, idiomas, para que os países circunvizinhos compreendessem o evangelho da circuncisão. Leia lá Atos 2, 8, 9 e 10. Os países circunvizinhos, as pessoas dizendo: nossa, o que é que esses homens estão falando? Estão falando das grandezas de Deus na nossa própria língua, e quem fomos nascidos, na nossa própria língua materna. Porque se Pedro, por exemplo, fosse falar a língua dele, aqueles países circunvizinhos, Capadócia, Cirene, eles não iam compreender. Então Jesus teve que dar o dom de línguas estranhas, línguas estrangeiras, idiomas, para que os discípulos falassem em todas essas línguas vizinhas de Israel, desde a Torre de Babel, línguas estranhas. É uma das maiores fraudes do sistema religioso. O pastor fala terra decanta, lipa na chulipa, para mostrar santidade. É malandragem, é mentira. Demônios, mesma coisa, não existem mais demônios. Demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Está lá em 1 Samuel 16, 14, que ele fala: e um espírito maligno vindo da parte de Satanás, não, vindo da parte de Deus, atormentando Saul. Esses demônios que eram espíritos malignos, eles eram aliados de Deus, não eram inimigos de Deus, gente. Deus nunca teve inimigos, Deus nunca guerreou contra ninguém. Quem prega um Deus que está lutando e guerreando são as religiões, até essa religião chamada graça que está aí. Então não existe mais, tinha que expulsar esses demônios. Você vê que existem manifestações de demônios, espíritos malignos de Deus, na primeira igreja primitiva ali em Atos. Depois não mais, porque a finalidade era expulsar demônios, falar línguas estranhas, curar enfermos, ressuscitar mortos, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram.
Queridos, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Essa negócio aí de expulsar demônio, isso é fraude, isso é farsa, isso é fake news, isso é mentira, gente. Isso é uma grande fonte de renda também. Tem gente aí que tem ministério de expulsar demônios. É mentira. Você chega em entrevista um camarada desse endemoniado, que muitas vezes é um ator, é uma atriz que vai receber um cachezinho no final do culto, ou então é uma ação 100% da carne. Pode ser tudo, menos demônio. Pode ser convulsão, pode ser epilepsia, pode ser um mover da carne, aquele ambiente, aquela música, aquela hipnose. A pessoa acredita que está endemoniada, ela se manifesta. Já aconteceu comigo, eu caí, porque eu queria cair. Que quando você cai, existe aquela falsa sensação de libertação. Aí na quinta-feira da semana passada e sai. Aí na outra semana e sai. Isso é uma fonte de renda, isso é uma enganação. E esses demônios só se manifestam nesses ambientes, nesses alçapões, nessas arapucas, nesses antros. Por que esses demônios se manifestam na fila de um ônibus, na farmácia, na academia, em qualquer outro lugar? Só dentro desses alçapões. É uma farsa, é uma fraude. Curas e milagres, a mesma coisa. Claro que Deus cura hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente com relação a poder. Só que esses milagres não existem mais. Onde é que você vê aí alguém ressuscitando dos mortos? Onde é que você vê aí pessoas se levantando de uma cadeira de roda? Não existe mais, gente, é tudo fraude. Pessoas ganhando dinheiro para pular da cadeira de roda, pessoas ganhando dinheiro para se levantar do caixão, tudo mentira. Lógico que se ele quiser operar um milagre, ele opera, mas esses milagres aqui era para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. E esses poderes foram dados aos 12 discípulos. Não existe mais, gente, isso é farsa, isso é fraude. Curas e milagres, claro, ele usa um remédio, ele usa uma cirurgia, ele usa. O que eu quero dizer é que esses milagres da Bíblia não existem mais, porque Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. É enganação, é fraude. Com relação à Bíblia, eu comentei aqui no começo que esse livro aqui é um livro histórico. Se você continuar acreditando que isso aqui é profético, se você continuar acreditando que aqui nos dias de hoje ainda tem "eis que te digo, assim diz o Senhor", é mentira, é fraude. Você vai continuar sendo enganado. Se você acreditar que mundo e terra na Bíblia é mundo e terra planeta, e que "eis que te diga, assim diz o Senhor" ainda existe, se prepare, vai continuar sendo enganado. Ok? Vamos entrar no tema. Então, pecado era transgressão de leis. Não existe mais leis. Romanos 10:4. Olha o que Deus disse na tradução NVI, o finalzinho de Zacarias 3:9. "E removerei o pecado desta terra", não é planeta não, desta terra de Israel, num único dia. Que dia foi esse? Na cruz. Jesus tirou o pecado da humanidade de Israel. Então, removerei. O que é remover? Se você vai no supermercado comprar um sabão em pó e o vendedor diz: "esse detergente, esse sabão em pó aqui vai remover a mancha da camisa, a sujeira", remover. Vai deixar ou vai tirar? Vai tirar, vai remover. E Deus usou o profeta Zacarias para dizer: "e removerei o pecado desta terra de Israel num único dia". Que dia foi esse? Na cruz. Quando chega no dia, João 1:29, tradução ARC, Almeida Revista e Corrigida. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo, que tira o pecado do mundo de Israel". Quer dizer, eu pergunto a você, Deus não removeu? Jesus não tirou? Viu aí quando você diz que é pecador, você está dizendo que Jesus é mentiroso ou você está voltando para antes da cruz? Enquanto você acreditar que pecado é avançar sinal, sonegar imposto, adulterar, você vai continuar acreditando que é pecador. Mas você tem que entender que pecado era transgressão de leis. Das 613 leis da Torá, não existe mais. O sangue de Jesus aniquilou a lei de Moisés.
O Deus daquele século que estava cegando o entendimento, 2 Coríntios 4,4, que o sistema religioso diz que é o Satanás. Quando você lê o contexto, está lá. Quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Paulo estava diante dos judeus ali em 2 Coríntios 4,4, dizendo: meus irmãos, Moisés, o Deus deste século, da época, está cegando o entendimento de vocês, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo pregava e os judeus iam adorar a Deus lá no templo de Israel, já depois da cruz. Por isso que Paulo disse: vocês têm zelo por Deus, mas vocês, meus irmãos judeus, não têm entendimento. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense num povo que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Não compreende, muitos deles não compreendem e vão me detonar aqui embaixo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, existem 365 mandamentos negativos. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você já pensou o fardo que os judeus tinham? Correspondendo ao número de dias do ano solar, que é como se cada dia tivesse a pessoa não comete uma transgressão hoje. Olha só que fardo pesado. 365 negativas e 248 mandamentos positivos. Não é que você pode fazer, não. É que você deve fazer. Relacionado ao número de ossos ou órgãos importantes do corpo humano. Isto é, como se cada membro do seu corpo dissesse à pessoa: cumpra um preceito comigo. Você vê aí 365 leis negativas e 248 positivas. Por isso que João, o judeu, disse lá, 1 João 8, quando a gente diz que não existe pecado, o evangélico cita logo isso aqui. Às vezes ele não sabe nem onde é que está. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ora, então João mentiu. Paulo mentiu, a gente vai ver aqui. Se afirmarmos, ele não está levando isso para o futuro não, gente. Ele está num grupo de judeus ali. Se afirmarmos que não temos, na época, cometido pecado, nós quem? Eu e você? Não, nós, judeus, o fazemos mentiroso. E sua palavra não está em nós. Viu aí que foi uma palavra 100% para os judeus? Que era impossível um judeu não transgredir uma das 613 leis. João está dizendo: ei, judeu, se um judeu chegasse e dissesse: João, eu não transgredi nenhuma lei das 613 leis. João está dizendo: ei, judeu, você é mentiroso. Porque se você afirma que não comete pecado, ou seja, que não transgride uma das 613 leis, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você é mentiroso, judeu. Só que o sistema religioso traz para o dia de hoje. E depois de uma palavra dessa, o camarada não vai compreender. E eles refutam muito a minha palavra com relação ao pecado, dizendo exatamente isso. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, seu herege. São vítimas, são ovelhinhas de um sistema religioso corrupto. Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo habitável da época. Mas agora, Paulo está falando, ele apareceu uma vez por todas. Uma vez por todas, no fim dos tempos, nos últimos dias, para aniquilar, destruir o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Viu aí que quando você diz que é pecador, você está anulando a cruz. Você está dizendo que Deus mentiu, que Jesus é mentiroso, ou então você está voltando para antes da cruz. Os evangélicos, eles anulam a cruz, porque eles são levados para antes da cruz. São verdadeiras sinagogas. Olha o que Paulo disse aqui. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Pedro, João, Tiago, Barnabé, Timóteo. Deus demonstra o seu amor por nós. Não é nós não. Cristo morreu em nosso favor. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Pastor, ensina para tuas ovelhinhas o que significa éramos. Se você diz: eu era um fumante, você é?
Não, você era. Eu era um alcoólatra. Você é? Não, você era. Eu era jogador de futebol. Você é? Não, você era. A minha família era alcoólatra. Não é mais. Sua família era. Paulo está dizendo aqui, nós éramos pecadores. Paulo e os demais judeus viveram o período transitório, antes da cruz, 613 leis da Torá, pecadores. Depois da cruz, Paulo está dizendo, éramos. Nós nascemos muitos anos depois da cruz, sem pecados e perfeitos. Colossenses 2,10 a gente vai ver. Então Paulo está dizendo, éramos pecadores. Então João disse que ele tira o pecado do mundo. Não tirou. Deus disse, removerei o pecado desta terra num único dia. Éramos pecadores. O que significa éramos, gente? Eu fiz essa pergunta para uma professora da escola dominical da Assembleia de Deus. Faz 5 anos que eu estou aguardando a resposta. Olha o que Paulo diz em Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação do ano 70. Não tem nada a ver com inferno, lugar de tormento. Onde tem na Bíblia Paulo falando de inferno, de sofrimento? Mostra aqui embaixo, pastor, evangélico, onde tem na Bíblia Paulo falando de inferno como lugar de sofrimento. Ora, se esse inferno de fato existisse, Paulo, que recebeu ali o evangelho da graça no terceiro céu, teria falado assiduamente, categoricamente, meus irmãos, cuidado para vocês não irem para o inferno. Em momento nenhum, Paulo fala de inferno, lugar de sofrimento. Foi um desafio que eu lancei aqui, outro desafio. Onde é que tem Paulo falando de inferno e sofrimento? Não, não tem. Por quê? Porque nunca existiu esse inferno de sofrimento. Inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Mas o seu zelo, pois posso testemunhar que eles, os judeus, têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no entendimento, no conhecimento. Paulo diria isso para os evangélicos hoje. Porquanto ignorando a justiça da graça de Deus, que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. O sacrifício da cruz, a graça, o novo pacto, a nova aliança, o ministério da fé, da graça do Espírito. Não tem mais sacrifício, não tem mais cerimonialismo, não tem mais Moisés, não tem mais ministério de trevas que era Moisés. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Aqui eu botei novamente, e Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Colossenses 2,10. Se eu ler isso, eu vou ser taxado como herege. Eu vou dizer, meu irmão, nós somos perfeitos. Você vê que Paulo, depois da cruz, já disse, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, que é o cabeça de toda autoridade, de todo sistema religioso, do Império Romano, dos judaizantes. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E estáis perfeitos nele. Quer dizer que Paulo, depois da cruz, ele disse, éramos pecadores, e estáis perfeitos nele. 2000 anos depois, o evangélico abre a boca e diz, meu irmão, nós somos pecadores. Eles são pecadores 24 horas por dia. Eles estão nesse lugar chamado igreja, no dia do domingo. Se você for entrevistá-lo no final do culto, quando ele chega lá e diz que se arrependeu dos pecados, se ele sair na calçada, meu irmão, tu é pecador? Claro, meu irmão, nós somos pecadores. Ora, se todos os evangélicos são pecadores, quando Jesus voltar, ele vai olhar assim e diz, nossa, só tem pecador anulando o meu sacrifício na cruz. Vai voltar, não vai levar ninguém. Porque são pecadores 24 horas por dia. Jesus vem como um ladrão no abrir e piscar de olhos. Quando ele vir, ele vai voltar, não vai levar ninguém. E estáis perfeitos nele. Isso é uma palavra abençoada, gente. Agora, só quem vai realmente
entender essa palavra. Você que está ouvindo uma mensagem da graça pela primeira vez, você só vai entender isso aí se você for um filho da livre. Como Paulo fala lá, Gálatas 4:29, 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Eu sei que isso aí, filhos da livre, filhos da escrava, foi para os judeus. Eram os descendentes de Abraão, Sara e Isaque, e os descendentes de Abraão, Agar e Ismael. É justamente hoje essa guerra aí, Israel e Ramais. É os descendentes de Isaque, Israel, e os descendentes de Ismael. De Isaque e Israel, né? E Ismael e a sua descendência, que é o Ramais, todos descendentes de Abraão. Então eu trago para os dias de hoje, não tem nada a ver, porque filhos da livre, filhos da escrava foi se referindo aos judeus, mas eu costumo dizer que nós que compreendemos essa palavra somos filhos da livre. Nós estávamos nesse sistema religioso, mas nós já nascemos filhos da livre. E no tempo de Deus, Ele tirou o véu da religião. Por quê? Nós sempre fomos filhos da livre. Agora, quem não entende essa palavra é um filho da escrava. Veio ao mundo para viver na escravidão, para sustentar pastores e chamar uma palavra dessa de heresia. São os filhos da escrava que inclusive estão no canal errado, pois o canal Acorda Povo de Deus foi feito para os filhos da livre. Se você que é filho da livre entender essa palavra, você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Você vai reinar em vida, você não vai ter medo de absolutamente nada. E estáis perfeitos nele. Nós éramos pecadores. 2000 anos depois, os evangélicos, nós somos pecadores, meu irmão. Então, nesse canal aqui você vai ouvir mensagens. Na playlist eu tenho várias mensagens sobre pecado, sobre diabo, sobre inferno, últimos dias, salvação, dízimo, apocalipse, afastados e desviados, a volta de Jesus, uma grande fonte de renda, batalha espiritual nunca existiu e não há nenhuma batalha espiritual, línguas estranhas, demônios, curas e milagres. E com relação à Bíblia, peço que você acesse a playlist, tem mensagens focadas em determinados temas. Então, queridos, nós não somos pecadores. Não existe mais pecados. Pecado era transgressão de leis. Agora não confunda pecado, que era transgressão de leis, com a carne errar o alvo, humanamente falando. Se você não separar as coisas, você vai continuar sendo enganado. Se você continuar acreditando que é terra de Israel, mundo de Israel, você vai ter esse entendimento. Agora, se você acreditar que terra é planeta, que mundo é planeta, você vai continuar sendo enganado. Se você entender que esse livro aqui é um livro histórico, não é mais profético, basta você entender que inferno significa sepultura. Se você compreender que inferno significa sepultura, todas as pregações evangélicas caem por terra, porque tudo se baseia para que a pessoa não vá para o inferno. Você tem que se casar, meu irmão. Eu me casei. Para quê? Para não ir para o inferno. Você tem que ser dizimista para não ir para o inferno. Esses lobos, esses cães gulosos aí que estão há décadas pregando mentira, eles têm um rebanho de milhões. Quando eu refuto aqui um pregador aí da sistema religioso, um pastor, eu sou taxado como herege e eu sou detonado. Por quê? Os evangélicos, eles acreditam em pecado, diabo, inferno, eles acreditam em tudo isso. E esses pastores pregam tudo isso. Logo, eles ganham seguidores, eles ganham adeptos. Quando eu prego que tudo isso é mentira, eu sou taxado de herege, de anticristo, de Satanás. Por quê? Foram décadas ouvindo mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. Então, quando eu combato e denuncio esse sistema religioso, dizendo que nada disso é verdade, eu sou taxado como herege. Então é fácil acreditar nessa pregação, porque todos nós nascemos dentro de um sistema religioso, dentro de uma bolha religiosa, de uma cultura religiosa. Então nós passamos décadas ouvindo isso aqui. Então quando o pastor prega isso aí, meu irmão, você é pecador. Cuidado com Satanás. Cuidado para você não ir para o inferno.
Nós estamos nos últimos dias, meu irmão. Nós estamos no período de Laodiceia. Veja lá, Apocalipse 1:11. As 7 igrejas da Ásia. Qual foi a última? Laodiceia. Viu aí que nós estamos no período de Laodiceia? Você precisa entender o terra decanta, lipa na chulipa, a exegese e a hermenêutica. Aí o evangélico não tem o entendimento da palavra, nunca ouviu uma mensagem da graça, acredita em todas essas mentiras. E tem esses homens como um Deus para eles. Então, quando você refuta um homem desse, você é taxado como herege. Porque já pensou uma pessoa acreditar em tudo isso, aí vem um Nicodemos, por exemplo, e prega tudo isso aqui, as pessoas dizem, nossa, como é que você, Júlio Chaves, fala do reverendo Nicodemos, um homem que tem uma vida dedicada à pregação do evangelho, uma vida dedicada, décadas de anos, pregando essas mentiras aqui. Por isso que ele tem milhões de seguidores, milhões de adeptos, e quando ele lança um livro, ele ganha milhões de reais. Ele tem curso EAD, ele está dormindo, ganhando dinheiro. E 1 Coríntios 9:18, que eu apresento o evangelho de graça, sem cobrar nada para ninguém. Oi, quando faz um e-book cobra, não está apresentando o evangelho? Quando faz um curso, não está apresentando o evangelho? Tem que ser de graça. Tem que ser de graça. Não, porque a igreja precisa de um avivamento. Eu acredito no avivamento dos pastores se eles fizerem o que está escrito em Atos 2:45. Ali sim foi um verdadeiro avivamento, onde aqueles que possuíam fazendas vendiam as suas fazendas e distribuíam todo o dinheiro para os pobres e necessitados da época, segundo a necessidade de cada um. Esse é o verdadeiro avivamento. Jesus está voltando, e fica acumulando riqueza. Jesus está voltando e e-book, tem até e-book vendendo aí no nosso meio, vendendo livro, curso à distância. Isso é uma vergonha, isso é uma aberração. E quando eu combato e denuncio tudo isso aqui, tudo isso aqui é fraude, tudo isso aqui é fake news, tudo isso aqui é fonte de renda, tudo isso aqui é um engodo, uma isca, medo para atrair os evangélicos. Então ele monta ali o seu curral, com milhões de seguidores, ovelhinhas, são só números para eles, e eles ficam milionários. Muitos pastores condenam a teologia da prosperidade, essa praga dos Estados Unidos, que em 72 Edir Macedo trouxe para cá, a teologia da prosperidade, que Deus é um Deus de barganha, só eles ficam bilionários. Aí tem pastores aí, principalmente dessa linha presbiteriana, que condena essa prática da teologia da prosperidade, de um Deus de barganha, condena, em compensação, compre aqui um livro, faça aqui esse curso à distância, olha, até com certificado, e eles botam milhões no bolso. Isso também é uma teologia da prosperidade. Quando Paulo disse em 1 Coríntios 9:18, que eu apresente o evangelho de graça, sem cobrar nada de ninguém. E é isso que eu faço aqui. Você nunca vai ver eu pedindo dinheiro a ninguém. Repito, gente, a religião evangélica é uma fraude, é uma farsa. Agora, é de Deus. Todas as religiões são de Deus. Tanto é que elas têm um lado positivo. Tem um lado positivo, faz coisa boa, coisas boas. O camarada bebe, fuma, se prostitui, adultera, trai a mulher, tá lá. Aí vai para um retiro desse aí no final de semana com a esposa, um retiro católico, evangélico, espírita. Aí sai do retiro sem beber, sem fumar e fiel à esposa. Eu vou dizer que a religião fez algo, foi ruim para ele? Não, foi boa. Isso prova que a religião é de Deus. Todas elas são de Deus, porque Deus não é a favor da unanimidade. Todos estão fazendo a vontade de Deus. O bem e o mal pertencem a Deus. O bem e o mal, ele usa o bem e o mal para cumprir os seus desígnios. Agora, nós que temos o entendimento da graça, que somos filhos da livre e não da escravidão da religião, nós não temos prazer em ativar a nossa carne. Depois que eu entendi a graça, não mudou absolutamente nada. Eu continuo sem beber, sem fumar, fiel à minha esposa, vivendo para a família, para a empresa, para o meu trabalho. A única coisa que mudou em mim foi que hoje eu reino em vida. Eu não propago aqui, eu não prego aqui libertinagem, é coisa de moleque. Eu prego liberdade de espírito. Só que quando a gente tem a liberdade de espírito, a gente não tem no prazer da carne hoje, que é praticar a maldade.
Mas quando a pessoa está com a carne ativada e não com o espírito ativado, ele faz a maldade em favor de Deus, porque o bem e o mal pertencem a Deus, está lá em Isaías 45:7. O problema é que o sistema religioso faz com que nossos amados irmãos evangélicos acreditem que existe o bem e o mal, que são duas coisas distintas e de deuses diferentes. Ou seja, Deus e os anjos, e Satanás e os demônios. Não existe, gente. Não existe nada disso. O bem e o mal é dele. Por isso que eu digo que, por mais trágico que seja, o final sempre é glorioso. Por mais trágico, poxa, essa criança morreu tragicamente. Onde é que está o espírito que estava nela? Com um novo corpo glorioso igual ao dele. É o cumprimento do espírito aqui na terra. Pode ser um dia na barriguinha da mãe. Pode ser 10 anos, pode ser 50 anos, pode ser 100 anos. A carne vai tombar, já escrito no livro de Deus. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser uma tragédia, pode ser uma desgraça, não importa. É o motivo pelo qual Deus escreveu para arrebatar os espíritos. Então onde é que está? Por mais trágico e estarrecedor que seja, onde está o espírito dessa pessoa que morreu tragicamente? Com um novo corpo glorioso igual dele, vendo o Senhor como ele é. Por isso que Paulo disse, se vivemos para Cristo pensando neste mundo aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Maravilhoso, gente. Morrer não é um fim. Morrer é estar com Deus, é o início de uma vida com Deus, porque Deus é espírito, né? Então nós teremos um corpo espiritual, tudo espiritual, só o espírito volta. E é estar com Deus. Né? Ele participou de carne e sangue, assim como os filhos, está lá em Hebreus 2,14. Maravilhosa essa palavra, quando você entende, você descansa, você reina em vida. Então eu peço que você acesse a playlist do canal. Eu tenho mensagens focadas em determinados temas. Clique em se inscrever-se. Tem muita gente que gosta do canal. Júlio, eu gosto das suas mensagens. Você acredita que eu tenho ateus aqui, esses abençoados? Né? Eu refuto e combato esses ateus militantes do YouTube aí. Mas eu tenho amigos ateus. Tem pessoas ateias aqui, tem ateus que botam aqui no comentário, Júlio, eu sou ateu, mas eu gosto das suas mensagens e eu sou inscrito no seu canal. Então, se você gosta das mensagens, eu peço que você se inscreva no canal. Eu nunca vou pedir dinheiro a ninguém. Para que você se inscrever? Porque quando você se inscreve, aí você clica no sininho e coloca a opção todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Apenas isso. Quando você dá um like, dá um joinha, você já está ajudando o canal, você está dizendo no YouTube, ó, gostei da mensagem, fazendo com que o YouTube compartilhe, divulgue a mensagem com outras pessoas. O que foi que você achou dessa mensagem? Gostaria de ouvir a sua opinião. O que foi que você achou? E principalmente é muito importante que você compartilhe essa mensagem no grupo do WhatsApp, de Facebook, no grupo de família. Compartilha, um prega, você compartilha e Deus vai abrindo o entendimento dos filhos da livre que estão na escravidão. Faz isso, dá um like, dá um joinha, deixa teu comentário e compartilha aí no grupo, tá bom? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Então essa foi uma mensagem com o tema: não somos pecadores, não existem mais pecados. Fomos enganados por esse sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Eu passei 14 anos, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. Tá bom? Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha e compartilha essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.